to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks Oi, Carol. I don't deserve this. You look Oi, Raquel. tonight. Oi, Lari. Carinho. Oi! Oiê, apareci já! Apareceu! Foi Ê, rapidinho. que bom! Maravilha! Como é que tá o áudio aí? Eu botei fone hoje. Parece que tá dando eco no seu. Eu também tô escutando. Oi, Cris! Eu também tô escutando um eco. Bom, ai, parece que fica assim. Será que... Tenta- Eu tava com a música ligada. Mas mesmo assim, Dá eco? eu fico me ouvindo. Tu se escuta? Será que é por causa do fone? Eu vou tentar tirar então. Tira só pra ver se eu vou ficar me ouvindo. Tá, deixa eu falar por que que eu tô de fone. Porque hoje as crianças estão em casa, eles estão assistindo um filme lá embaixo. Então provavelmente vai dar barulho, né? E agora? Vamos ver se eu me escuto ainda. Não, agora não. Era o fone. Bom, vamos sem fone, vai ter barulho no meu fundo então, tá, galera? A ciência, eles estão assistindo um filme que eles pediram muito. E aí eu disse, então, hoje, como eles não iam ter o estudo bíblico, né? Porque meus cunhados, eles não estão. E aí... Ah, melhorou. Então tá. Então vamos sem fone. Qualquer coisa vocês sabem que eu tenho 4 crianças em casa. É tudo muito normal, barulho por aqui, não é? Então tá tudo certo. Tudo É... certo. Tu que vai ter que falar um pouquinho mais alto para mim, porque eu escuto agora o filme e eles, né? Antes eu escutava só você. Não tem que gritar hoje. Por favor. Use toda a sua firmeza num tom de voz adequado. Use toda a sua firmeza e gentileza, né? Ai, ai, Eu, ai, gente, vem chegando. Sejam todas eu, bem-vindas, eu bem-vindos. tô usando um filtro que tem um coraçãozinho embaixo, ele fica batendo assim, vocês enxergam? Não, aqui não enxerga. Não. Ai, Dá pra ai, ver. ai. Oi, Esses Jaque. filtros são a salvação, né? Da vida, né? Porque a gente tá o dia inteiro troteando, não consegue nem se arrumar direito, mas amém que temos esses recursos. Ops. Não é fácil, eu também com os meus 4 hoje quase não consegui chegar. Sabe que ontem o Fernando estava viajando, né? Ele chegou agora há pouco. Ele chegou e daí trouxe uns chocolates para nós comer. E daí, ontem eu estava sozinha com eles, daí inventei de lavar a calçada com eles, fazer alguma coisa, né? Porque não tem nada onde que a gente sair, nem nada que fazer aqui, né? E aí a gente tinha vindo num final de semana muito gostoso lá na minha sogra, né? Que eles, né, brincaram, passearam. Aí eu pensei, ai, sabe o que? Eu vou dar um banho de manga nessas crianças e vou lavar a calçada. Aí botei eles, daí ainda bem que eu peguei as coisas e já lavei eles lá embaixo, né? Aí quando a gente entrou, era já tardinha, assim, eu tava fazendo janta, acabou a água aqui em casa. Ai, Jesus, que Ai, ai, ai. tremendo. Não, e eu sozinha, daí não tinha água. Esse, meu Deus, sorte que tinha dado aquele banho de manga que não dormiram su. Já preveu o que ia acontecer e É, ficaram limpinhos.
Não, olha, e aí agora então o pai chegou, eles estão lá bem faceiros. Eu já estava pensando, né? Porque o Fernando estava quase 500 quilômetros longe, né? Eu estava pensando, como é que eu vou fazer a live com essas crianças aí em casa? Eu vou botar eles de fundo aqui para entreter vocês, para conversar com vocês. Vamos fazer já um tete-a-tete vida Ao vivo? real. É, já vamos conversar com eles como é que funciona essa história de disciplina positiva aqui em casa. Uns feedback deles para Claro. vocês. Mas aí o pai chegou e eles conseguiram, então, o filme que eles queriam. Ai, eu gosto de sentar a perna borboleta aqui para começar. Que bom. Aí, gente, agora sim, estou bem cômoda. Bora lá. Sabe que foi muito interessante o nosso tema da live hoje, né? Porque é uma das coisas que a gente mais escuta, né? Ai, meu Deus do céu, eu falo mil vezes e meu filho não entende. Até que eu grito, até que eu saio do sério, daí ele me escuta, né? Parece que é só assim que funciona. Como que eu faço para não gritar se eu só gritando que ele me escuta, Ficam me testando a tarde inteira. né? Para ver se eu vou sair do sério. E acontece muito, né? Porque para nós o tom de voz é uma coisa muito fácil, né? É um recurso muito na nossa mão, muito no nosso automático, né? E aí, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o olhar da disciplina positiva nesse contexto, assim, de como que as crianças podem nos ouvir, como que a gente pode fazer com que elas colaborem com nós, sem que a gente precise usar esse recurso do grito ou do... É muito comum, Jaque. Ou da É ameaça, né? Então, vamos conversar um pouquinho isso, sobre isso hoje, né, Edna? isso. E a gente traz aí como provocação, né? A gente traz como questionamento para iniciar a nossa live. Meu filho vai fazer 2 anos, eu faço que não me escuta. Isso. E Você está aqui, Ana! querida, que bom. Ótimo. Espero que a gente possa te ajudar muito hoje. É. E então a gente traz como questionamento, como pergunta, como provocação para vocês que estão aí assistindo essa live, é de o que mudou? Por que as crianças não escutam? De um tempo para cá que isso mudou? Sempre foi assim? Não, né? Faz pouco tempo, parece que foi ontem, né? Porque Que a eles gente escutavam, que eles obedeciam, que só um olhar bastava. E aí, o que aconteceu de ontem para hoje que hoje as crianças não obedecem mais, não colaboram mais, não escutam, não entendem só com o olhar da mãe e do pai? O que aconteceu? Conta para nós, Bruno. eu escuto muito assim as mães dizerem, né? Meu Deus do céu, se eu fizesse isso pro meu pai, nunca, tipo, era uma coisa assim tão fora da realidade que de jeito nenhum faria, né? E aí, quando a gente para analisar, mas poxa vida, né? Tipo, de uma geração para outra, talvez 2 gerações a gente possa ainda pensar, porque da nossa geração talvez tenha já pessoas que não tiveram tanto sobre o autoritarismo, ainda que a grande maioria sim, né? E se a gente olhar a nossa sociedade. Opa, deu um lembrete aqui, porque eu tenho um lembrete de 3 horas no Instagram. Hoje passei. Ai. Se nós lembrar, olhar para trás, a gente tem várias mudanças na sociedade, né? A gente pode pensar assim, em mudanças tecnológicas, a gente pode pensar em mudanças de estrutura familiar, né? Mas a disciplina positiva, o livro da disciplina positiva, traz para nós que pode ser que essas mudanças tenham causado algum efeito, mas não são as principais causas para essa mudança da criança que nós éramos para a criança que nós temos hoje na nossa casa, né? Porque que hoje o pai só entrar dentro de casa ou olhar para a criança não faz diferença alguma, né? Ou a mãe, que a gente sim precisa apelar para aquele grito, para às vezes os pais acabam apelando para agressividade, enfim. E as principais mudanças que eles nos trazem é que, primeiro, nós não temos mais modelo de submissão.
A gente sabe que a criança aprende pelo exemplo, né? Então, é muito fácil a gente repetir um padrão, né? E se nós olhar para a nossa sociedade lá atrás, nós tínhamos um padrão de submissão muito claro na nossa sociedade, tanto em relação ao trabalho, quanto em relação à família, né? Então, se nós pensarmos em relação ao trabalho, nunca um funcionário chegaria para um chefe e diria assim, olha, eu acho que isso aqui que o senhor está fazendo está errado. Né? O que hoje a gente já enxerga, né? Hoje o ambiente corporativo é muito mais colaborativo do que uma coisa mais autoritária, né? Nunca a mãe diria para o pai, não, essa decisão que você está tomando está errada, né? Porque era o pai que dava a ordem, que decidia as coisas da casa e a mãe acatava aquelas ordens. Então, o exemplo de submissão para a criança era muito claro, né? Então, era muito fácil para ela repetir esse padrão, o que hoje nós não temos mais, né? É muito bom que isso tenha mudado, né? Muito interessante que nós, mulheres, passamos a ser mais ouvidas, e que na sociedade em si as coisas tenham mudado, né? Que aquela questão de classes já não é mais a mesma, né? Isso é muito bom. Só que acontece que a gente, olhando sobre o olhar da criança, isso muda tudo, né? Porque uma vez que eu não tenho um exemplo a seguir, então eu fico perdido, né? Até no livro ele traz uma frase que eu gosto muito de usar, e sempre quando a gente passa um pouquinho de teoria no início do workshop eu falo, né? Que antigamente o pai dizia para a mãe, pula, e a mãe pulava. Se hoje o pai disser para a mãe, pula, a mãe vai dizer, para quê? Por quê? Né? Então, assim, Eu porque... adoro Eu adoro quando tu usa aquela frase, sempre te ouvia falar isso na introdução dos workshops, né? De que quando o pai perdeu o controle sobre a mãe, ambos perderam o controle sobre as crianças. E é exatamente isso. E eu não quero dizer que isso é uma coisa ruim, né? Essa questão, tipo, de nós, enquanto mães, ter conquistado essa valorização dentro do lar, né? Oi, Pietro! Só que eu quero que a gente olhe sobre a perspectiva da criança, né? Então, assim, ela vê o tempo todo o pai e a mãe discutindo situações, tomando decisões juntas, e a criança cresce ali nesse ambiente também questionador, que quer decidir junto também e tudo mais. Então, mudou, ela não tem mais um modelo de submissão a ser seguido. Esse é um dos principais fatores para que nós não tenhamos mais as crianças de antigamente. Conta aí o outro principal fator. A outra questão é que as crianças não têm mais tantas oportunidades de aprender sobre responsabilidade, né? E aí a gente falava isso já na live passada também, de que muitos pais e muitas mães acreditam que bons pais devem proteger os filhos, né? A gente já trazia isso de tudo, né? De toda e qualquer decepção. Então, essa também é uma grande mudança, né? Que vem a acarretar para a gente não ter mais crianças tão participativas, tão colaborativas, que não entendem só com um olhar, né? Isso, e na verdade, assim, se nós olhar para a nossa geração passada, as crianças elas eram necessárias dentro de casa, né? Muito necessárias, né? Dykos e Adler, que são a base teórica da disciplina positiva, eles trazem que nós temos um senso de importância e de pertencimento a ser suprido em todos os momentos da nossa vida, né? Nós adultos, as crianças, eles estão sempre em busca de se sentir aceitos, de se sentir importantes. E quando nós tínhamos as crianças de antigamente, então era assim, tinha um monte de filho e o mais velho cuidava do mais novo e aí ia indo uma escadinha, cada um tinha sua tarefa em casa. As crianças eram já preparadas para ajudar o pai na roça, a mãe, as meninas, a mãe dentro de casa na cozinha, enfim. Então, cada um tinha a sua importância, o seu lugar de pertencimento, né? Hoje, as crianças, elas não são mais necessárias para nós dentro de casa. Então, a gente não tem a oportunidade de trabalhar esse senso de importância e necessidade Aceitação. Isso.
E então, o que que acontece? A criança fica ali com toda aquela energia parada, né? Tentando suprir esse senso de importância e de aceitação a todo momento. E ela não tem a oportunidade mais como as crianças tinham antes. Então, esses são os dois principais fatores, né? De mudança que nós temos para a criança de antigamente e para a criança que nós temos hoje. Aí, o que aconteceu? Nós crescemos, né? E a gente é muito grato por toda a educação que a gente teve. A gente sabe que os recursos que nossos pais tiveram eram mínimos, né? Era muito, para eles era muito mais fácil e prático repetir o padrão, porque afinal de contas deu certo, né? Eles cresceram, não morreram, como muita gente diz, né? Apanhei, não morri, tudo bem. Não era para matar. Virei. Mas acontece que a gente cresceu com muitas feridas, né? Somos todos meio esburacados aqui, tentando vencer essas crenças, essas feridas que nos foram abertas. E aí acontece que nós entendemos que, poxa, eu não queria bater no meu filho, né? Assim, eu não me sinto bem gritando, né? Como disse a mãezinha aqui antes num comentário. Mas a gente quer fazer diferente, então. Então, a gente olha para o outro lado, né? A gente acha que só tem dois caminhos, né? Ou eu sou gritona, autoritária e mandona, ou eu sou molinha, deixo a criança fazer o que a criança quer, tudo bem, ela daqui a pouco passa, é só uma fase. E aí a gente cai no outro extremo, né? Acontece muito nas conversas que a gente tem, geralmente esses dois extremos que a gente vê. Então, a disciplina positiva ela vem justamente para nos trazer esse equilíbrio, que é sobre as ferramentas que a gente quer falar hoje, são as ferramentas da disciplina positiva que vem nos propor esse equilíbrio, que a gente não precise apelar nem para o autoritarismo, que é a punição, que é a humilhação, que é a agressão, que é o grito, tão pouco para a permissividade, que é deixar fazer deixar a criança fazer tudo que ela quer, a hora que ela quer, do jeito que ela quer. Não é isso também. Então, a gente vai trazer para vocês aqui algumas ferramentas práticas para vocês trabalharem não só na hora que vocês querem falar com a criança, que é o nosso tema de hoje, né? Como fazer a criança ouvir, como parar de gritar com a criança, né? Mas no contexto geral do dia a dia, né? Isso, Bruna, acho que a gente pode colocar também de que a disciplina positiva trabalha com o intuito de ser algo a longo prazo, né? E de que a gente também não traz, a gente sempre repete isso, de que a gente não quer dizer que a punição não funciona, que os gritos não funcionam, a gente sempre traz isso, né? De que funciona, mas que apaga o fogo na hora e o comportamento volta a se repetir. Então, na disciplina positiva, a disciplina positiva traz os 4 R's da punição, né? Do que acontece com a criança quando a gente usa punição com uma criança. Então, acho que a gente pode colocar isso rapidinho e depois a gente vai para as ferramentas da disciplina positiva, né? O primeiro R é o ressentimento. Quando a gente pune uma criança, o que ela pensa? Isso não é justo. Eu não posso confiar nos adultos. Esse é o primeiro R da punição. O segundo, retaliação. Eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar. Esse é o pensamento da criança. Essas são as crenças que a criança vai construindo quando nós punimos uma criança. Terceiro, Não, e se a gente parar para pensar, enquanto nós éramos crianças, quantas vezes nós pensávamos isso, né? Pode continuar. Muitas. Terceiro R, rebeldia. Eu vou fazer completamente o contrário para provar que eu não tenho que fazer do jeito deles. Isso era o que eu mais pensava. Né? Vou fazer bem o contrário, só para mostrar que eles não mandam em mim. Não é? Não é. Exatamente. E o quarto é o recuo, que é a dissimulação. O que pensam? Eu não vou ser pego da próxima vez. Já vai, planejar como que vai fazer para não ser pego da... Aí vem a mentira, né? E também a redução da autoestima. Eu sou uma pessoa ruim. A criança vai crescer pensando que ela é uma pessoa má, que ela é uma pessoa ruim.
E é o que a gente sempre fala, crianças tomam decisões mesmo inconscientemente. Nós construímos crenças enquanto adultos também, conscientemente, mas as crianças constroem crenças muito maiores inconscientemente, né? Com tudo que a gente fala, faz, enfim. E aí, então, agora a gente traz algumas ferramentas maravilhosas, né, da disciplina positiva, que é para ajudar nesses momentos aí de descontrole emocional, de birra da criança, de birra do adulto, o que fazer, né? Então, uma das ferramentas é a firmeza e gentileza ao mesmo tempo. O que é a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo, Bruna? Conta aí. Isso é sempre assim, ó, quando eu falo sobre firmeza e gentileza ao mesmo tempo, é uma coisa assim que parece que eu tô falando chinês. É tipo assim, não tem como fazer essas duas coisas juntas. Então, eu gosto muito de separar elas, né? Separar, falar da gentileza não é falar que a criança vai, que você vai ceder. Não é, porque você não vai ceder. Por exemplo, assim, vamos pensar, sei lá, numa situação de que tem que desligar a televisão porque é ao combinado de 1 hora e passou a 1 hora. Então, a gentileza não é você ir lá e dizer, tá bom, filho, só mais 5 minutos então. Não é isso, né? A gentileza é você manter o respeito. O que é o respeito pela criança, né? Manter o teu tom de voz adequado, manter o teu autocontrole na situação, né? O livro traz também, assim, para nós algo que eu gosto muito também de questionar. Juntou aí? Caiu o meu celular. Junto. Tudo certo. Como nós queremos exigir que as crianças controlem os seus próprios comportamentos quando nós, adultos, não conseguimos controlar os nossos? Então, a gentileza é a gente estar consciente do nosso comportamento e termos o autocontrole sobre ele, né? Então, eu saber que se é a hora de desligar a TV, tudo bem, meu filho pode chorar, meu filho pode brigar, eu não preciso me descontrolar, né? Então, essa é a parte da gentileza, é o respeito pela criança, é manter o respeito porque ele é um ser humano. Não é só porque é uma criança, né? Porque a violência contra a criança é uma violência muito naturalizada, né? Por exemplo, assim, se você vê num restaurante um pai dando um tapa na bunda de uma criança de 2 anos, você não vai lá e não vai dizer assim, ai, pai, não, acho que você não deveria bater na criança, né? Pouquíssimas pessoas fariam isso e as que fariam teriam muita coragem. Agora, se um homem der um tapa numa mulher no restaurante, a galera endoidece, né? Ou se alguém der um tapa em um velhinho, o povo cai em cima, né? Por quê? Porque não é natural, não é, ninguém aceita, não é aceitável na nossa sociedade a violência nem contra a mulher, nem contra idoso, na verdade, nem contra ninguém, né? Não deveria ser. Mas quanto à criança, a gente criou uma naturalização. E aí, quando a gente fala de gentileza na disciplina positiva, a gentileza não tem nada a ver com a permissividade. Ela tem a ver com respeito, com sair dessa ideia de que é natural bater numa criança. A criança é um ser indefeso, é um ser muito menor que você, e você, adulto, é quem a criança deposita o seu maior amor, a sua maior confiança. Então, se você, como adulto, sendo pai e mãe, vai agredir essa criança com que pensamento ela vai crescer, de mundo, de pessoas, de amor, porque muitas vezes a gente usa até o amor como desculpa para bater, né? Eu tô fazendo isso porque eu te amo. Então, com que cabeça a criança cresce, com que pensamento de amor ela cresce, então amar pode machucar. É uma coisa assim, é uma mistura de uma confusão, né, que a gente faz na cabeça das crianças. Bruna, então, eu sempre gosto de fazer essa comparação, assim como tu falava, que tudo é admissível, né? Nada é admissível, mas bater em criança gritar com criança né? E aí,
eu trago assim de que como a disciplina positiva é uma mudança muito grande, é uma quebra muito grande de paradigma, porque se a gente for parar para pensar, se bater em adulto é agressão, né? Como tu falava, bater numa mulher vai ser agressão, certo? Aí, se a gente for bater em animais, é crueldade, nossa, tadinho. E aí, bater em criança é educação. Aí, bater em criança, a gente tá educando, né? Não é Eu fico loucura. possessa. Não, é uma loucura, mas também a gente entende que muitas vezes é por falta de não saber como fazer. Sim, Né? com Então, é certeza. por isso que a gente acredita nesse propósito, nesse trabalho que a gente tem feito com muito afinco para levar, então, o conhecimento, então, né? Se eu encontro, assim, uma mãe que está meio perdida, eu digo, não, vem cá, calma, vamos conversar, vou te ajudar, né? Para a gente, pelo menos, então, levar o conhecimento. Porque a gente tem conhecimento na ponta do dedo, né? Quer saber alguma coisa? Vai lá no Google, vai pesquisar. Só que às vezes a gente negligencia também. Mas voltando lá na firmeza, na gentileza, então a gentileza é isso, quero deixar bem claro. Não é uma coisa difícil de fazer, é você manter o teu autocontrole, o teu tom de voz adequado e o respeito pelo aquele ser humano que está ali na tua frente, tá? A firmeza, ela é. Aí também é a questão assim, tá firmeza, então eu tenho que ser firme, né? Então eu tenho que chegar e dizer para ele, olha, com eles também. Também não. A firmeza é o respeito por você, adulto, e pela situação, né? Por exemplo, se é a hora de desligar a televisão, né? Como a gente vinha falando sobre isso, então você vai desligar a televisão, porque isso é a firmeza do momento. E aí você vai dizer para a criança, né? Nós tínhamos um combinado. Você até pode dar uma escolha limitada, né? Você quer desligar no controle ou eu posso desligar no televisor mesmo? E a criança pode, dentre essas duas, talvez ceder e fazer uma escolha. Ainda que a criança fique chorando, você pode ir lá e dizer: eu entendi, eu vejo que você está chateado, né? Que a gente vai desligar a televisão e esse é o nosso combinado. Vai lá e desliga a televisão. Essa é a firmeza. A firmeza é o respeito por você adulto e pela situação. O que acontece? Mas, Bruna, como eu vou fazer todo esse show para desligar uma televisão? Ai, meu Deus do céu, mas tenho que falar tudo. Parece uma coisa meio robótica, né? Ai, como é que eu vou falar assim toda mansa? Não sou assim como você, não sei o quê. Eu também não era, gente, pelo amor de Deus. E nem sempre sou, não me boto num pedestal e depois vocês querem me arrancar de lá. Acontece muito é que nós estamos no nosso piloto automático. Então, é aquela coisa assim, pensa assim, ó, num buraco de uma rua. Você passa pela rua, você cai no buraco, né? Aí você já conhece esse buraco. Então, assim, você sabe que você grita em certos momentos, então você já conhece esse problema. Tá, aí você vai de novo por aquela rua e você cai no buraco de novo. Aí aquele buraco ele já te dá uma atenção maior. Então acontece de novo um momento que você vai ver que você vai gritar. Na outra live a gente falou sobre o autoconhecimento. Então você já tem o autoconhecimento como recurso. Então você já sabe que aquele buraco está lá, que aquele problema está lá, né? Então, na próxima vez que você está naquela rua, você até tenta desviar daquele buraco, mas cai nele de novo. O que acontece, então? Você já está consciente, você faz um esforço para não gritar, mas no fim das contas, a criança gritou tanto, a criança berrou tanto, que você alterou o tom de voz de novo. Tá tudo bem, ok? Até aqui, vamos lá. O que acontece? Você vai de novo pelaquela rua, você olha o buraco, você tenta desviar, você quase consegue, mas uma parte do pneu cai. Então, assim, você aconteceu de novo uma situação, você sabia que você estava irritado, você já tinha feito a mão do autoconhecimento, já tentou se controlar, saiu um pouquinho da situação, depois veio uma outra situação e aí não deu, você não aguentou e explodiu de novo. Ok. Até que vai chegar um dia que você vai ver que você pode pegar uma rua diferente, que você não precisa mais passar por aquele buraco. Você pode fazer um outro caminho. E esse outro caminho, ele vai custar, porque você vai ter que sempre pensar, eu vou ter que ir por lá. Então, vou. Entende? Não está no nosso automático ainda agir assim.
Mas se a gente se esforçar com consciência, é por isso que eu chamo as mães que eu atendo de mães cientes, né? Que são mães conscientes do educar. Então, se a gente conseguir fazer as nossas ações com intenção, a gente vai conseguir naturalizar um pouco mais isso, naturalizar essa firmeza com gentileza no nosso dia a dia. E é só a prática, a paciência, o tempo de treinamento, o acolhimento com nós, né? A gente precisa muito acolhimento, porque não é uma coisa que a gente nasceu sabendo fazer, então a gente precisa aprender e praticar. E aí, vai lá, porque eu já falei demais. Esse me deixar, tu sabe, né? Como é que é? Tem um Não, comentário só aqui ia do colocar sobre a firmeza e a gentileza, de que realmente é difícil fazer essa combinação, porque quando a gente começa a aplicar a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo, a gente fica caindo, né? A gente não fica naquele equilíbrio, né? A gente cai ora para permissividade, né? Ora para o outro lado, fica naquela, porque às vezes a gente firme demais, né? E a gente volta para aquele controle excessivo que a gente tem com as crianças, isso. e às vezes a gente é mole demais. E aí, quando eu comecei a aplicar com as crianças, eu sempre pensava, mas eu tô sendo muito molenga, não tá dando certo. Ou agora eu fui muito brava com eles. Então, realmente, é só praticando. E aí é legal anotar algumas frases para ir repetindo. E a gente sempre fala isso também, né, nos workshops, assim, de usar a palavra e. Por exemplo, validar o sentimento da criança. Eu entendo que você está chateado porque vamos ter que desligar a TV e é hora de dormir. E, né? Porque é muito e funciona muito. Hoje de tarde eu usei uma frase assim. Eu disse, eu estou muito brava com o que aconteceu e eu preciso saber aonde está tal coisa que estava escondida. Ele olhou para mim e disse, tá lá, prof. Eu validei o sentimento dele, eu falei da minha raiva, eu falei do quanto eu estava brava com a situação e disse para ele, com respeito, que eu precisava saber aonde estava, né? Então, hoje já não é mais tão automático. Hoje eu já consigo, né, formular uma frase, colocá-la para a criança, usando a firmeza e a gentileza, ainda com gestos, às vezes, né? Porque os gestos falam muito, né? Mais do que palavras em alguns momentos. Mas realmente é só praticando mesmo. Então, uma dica: anotem, andem com folhinhas e leiam as frases quando necessário, que dá muito certo. Sempre assim, nos atendimentos, eu sempre faço anotações e depois eu mando um resumo assim do atendimento para a mãe, para ela imprimir e colar na geladeira, né? E aí ali já vai as ferramentas, porque é assim, é novo para nós. A gente estuda para tudo, gente. A gente estuda para ser dentista, para ser advogado, para ser professor, para ser médico, para tudo. E aí a gente, além de fazer a faculdade, a gente ainda vai se especializar em algo, né? Normalmente. Então, por que a gente tem que negligenciar o fato de ter que sim estudar para criar um filho? Eu sempre digo que ter sido filho não nos habilita a ser pais, porque não é a fase do treinamento. Quando tu é filho, tu tá de um lado do jogo, quando tu é pai, tu tá do outro lado do jogo. Tu tem que se preparar para esse outro lado. A Ana disse aqui que me acompanha, que tenta fazer muita coisa e já mudou muito. Que legal, Ana. E que nem sempre consegue, e tá tudo bem. Não somos super-heroínas, não vamos conseguir o tempo todo, mas o pouco do esforço que a gente faz já com certeza frutifica e faz toda a diferença na relação de você com teu filho e de quando ele for adulto, tudo que ele vai refletir nessa mudança que você busca fazer, né? Agora, vamos falar sobre uma outra ferramenta, além da firmeza e da gentileza, outro que ainda dá algumas dicas de frases e tudo mais, ou podemos passar para a próxima? Eu acho que só eu ia comentar que a firmeza, quando a gente consegue, porque como tu falava antes, às vezes fica meio confuso, mas que quando a gente consegue combinar, né, a firmeza com a gentileza, a gente está tendo respeito pela criança, a gente está tendo respeito por nós e pela situação, né? E aí eu trouxe algumas frases bem rapidinho, aí eu deixo tu ir para a próxima, Bruna. Se alguém tiver aí com papel e com caneta, né? Como eu falei, às vezes é bom anotar e ir lendo. E aí pode ir reestruturando a frase sempre que for necessário, dependendo da situação. Por exemplo, uma frase, então, que tem firmeza e gentileza.
Eu sei que você consegue dizer isso de uma maneira respeitosa. Quantas vezes as crianças faltam com respeito conosco, né? E às vezes muito respeito. E aí a Exatamente. gente se descontrola, às vezes a gente fica naquela disputa de poder, fica tentando racionalizar com a criança, às vezes ela não tem maturidade para isso ainda. Então a gente pode dizer com ela com toda firmeza e gentileza. Eu sei que você consegue dizer isso de uma maneira respeitosa. Outra coisa, quando a gente valida o sentimento da criança, eu me importo com você e vou esperar até que nós dois possamos agir com respeito para continuar essa conversa. Isso também é muito difícil, porque geralmente a gente quer resolver na hora, né? O que a gente já falava em lives anteriores, né? Essa é Nós ótima. vamos falar sobre isso mais tarde. Agora é hora de ir embora, né? Firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Enfim, faça um workshop se vocês querem saber mais. No workshop a gente entrega um e-book, a gente faz as dinâmicas, né? A gente vivencia o negócio mesmo, não tem nem como esquecer o que a gente vivencia no workshop, né? É, a outra ferramenta, eu acho que é uma ferramenta que eu diria assim, tão essencial para o nosso relacionamento com qualquer pessoa, né? Mas com a criança é uma coisa tão mágica quando a gente usa que, que é incrível a gente não se dar conta, né? De como a gente peca em não fazer, né? O nome da ferramenta se chama conexão antes da correção. E o que significa isso? Se a gente pensar em conexão, que sinônimos nós poderíamos dar para essa palavra conexão? Me ajudem. O que quer dizer essa conexão antes da correção? Me ajuda, Edna. Presença. Presença. Que mais, pessoal? Vamos lá interagir com esse povo. Eu gosto quando vocês falam, quando vocês comentam, que daí a gente consegue saber como vocês estão recebendo esse conteúdo, né? A conexão, ela fala assim do elo, né? Do vínculo com a criança, né? Que a gente cria ao longo do tempo. Então, Estar por perto, que né? antes da correção? O que nós temos? Conversa, exatamente. O que nós temos? Nós temos no nosso Olho automático no isso, olho no olho, escuta, troca, muito bom, afeto, ótimo, gente, adorei a interação de vocês. É exatamente isso. É o que a gente constrói com a criança. E isso tem que estar antes da correção. Por quê? Porque nós temos o nosso automático como adulto de ir lá e corrigir, de ir lá e acertar aquilo ali, de ir lá e ensinar, como a gente acha que a gente está ensinando muitas vezes quando a gente está punindo, né? E a disciplina positiva nos traz a conexão antes da correção para quê? Para que a correção seja de fato efetiva, né? Então, às vezes, muitas vezes, as mães que me dizem assim, meu filho não me escuta. Aí eu pergunto, tá, como que é essa conversa entre vocês? Quando eu chamo para vir almoçar, nunca vem. Se eu não vou lá e não desligo a TV e não olho, não grito para ele, ele não vem. Entendo. Da onde que você chama ele na primeira vez? Da cozinha, que a mesa já está pronta, já está sentada esperando. Qual é o tom de voz que tu usa? Mas eu grito porque ele está longe? Entendi. O que acontece numa situação como essa? Não tem conexão nenhuma com essa criança. Tem um grito da mãe e ela está sobre algo interessante aos seus olhos. Dificilmente, nem nós, enquanto adultos, talvez não iríamos levantar na hora que a mãe quer desligar a TV para ir para o almoço. Geralmente, nem nós adultos não faríamos. Mas eu chamo e ele não vem. Aonde você está, mãe? Eu estou no quarto, esperando ele para dormir. E a criança está onde, mãe? Está lá na sala, brincando. Aonde está a conexão desse momento?
é zero, é nula, né? Então, quando a gente para para pensar assim, a criança não me ouve, mas o quanto conectada eu estou com a minha criança, o quanto de olho no olho, o quanto de troca, o quanto de afeto que vocês colocaram aqui, né? O quanto disso tem no nosso dia a dia com essa criança, né? E aí, quando a gente passa a analisar, já muda tudo. A gente pensa, de fato. Então, eu sempre digo assim, então testa, tá? Então, testa. Na próxima vez quando que ele não te escuta, por exemplo, quando é a hora de ir para o banho. Então, na próxima vez que for a hora do banho, testa, chegar na tua criança e dizer, olhando nos olhos, filho, é hora do seu banho. Testa, para ver se ele realmente não escuta. Porque realmente pode ser, né? Os casos são mínimos, mas que a criança tem algum problema auditivo. Mas geralmente não é esse o problema. Geralmente é a falta de Parece que é conexão. surdo, tá com o ouvido embaixo do pé. Então, testa conectar. Às vezes o toque, né? Às vezes a criança está brincando e não dá de ir lá e olhar no olho da criança. Então encosta na tua criança, né? Toca, filho, vem cá, a mãe tá te chamando, né? Conecta com essa criança. Outra coisa que geralmente os pais dizem assim, mas eu falei. Depois que eu terminei de falar, parece que ele não entendeu nada. Por quê? Porque deu um ser humano na criança, né? E começou a refletir sobre as crianças da África, sobre quem não tem um lar, que não sei o quê. Nada faz sentido para a criança e, de fato, a criança não entendeu nada. A gente até valida essa não escuta nos workshops. Porque quando a gente faz a vivência, muitos pais dizem assim, minha mente bloqueou. Eu não escutei nada do que ela estava falando, não é? A gente valida essa reação, é verdadeira. Então, a criança, de fato, às vezes não te escuta quando você está lá cheia da verdade, dos teus valores e do teu sermão, para simplesmente descer a lenha na criança, ela não vai escutar mesmo. É muito interessante, né, Bruna, que a partir do momento que nós adultos pensamos, sentimos e decidimos como uma criança faria, né, no nosso lugar, a gente consegue mudar mais fácil, né, ter essa viradinha de chave, né, essa tomada de consciência. Eu sempre dizia isso, sempre dizia, olha no meu olho que eu tô falando contigo. E aqueles olhinhos só iam de um lado para o outro, estavam lá pensando na morte da bezerra, mas não prestavam atenção no que eu falava. E hoje é tão interessante, porque às vezes, é aquela coisa, né? Eles às vezes já esperam a reação daquele adulto, porque eles já são acostumados. E hoje, quando eu me abaixo com eles e digo, vem cá, deixa eu te escutar. Eles chegam a ficar, oi? Tu vai me ouvir? Eles chegam a ficar sem reação, porque eles não são acostumados com isso. Vem cá, deixa eu te escutar. O que aconteceu? Como aconteceu? Eu posso te ajudar? Como que a gente pode resolver isso? Então, para eles, dependendo, né, de como de que adulto, né, de como o adulto conduz isso, eles chegam a estranhar. Mas é muito real isso, que a partir do momento que a gente vivencia, a gente consegue ter esse olhar um pouquinho mais diferenciado, fazer essa conexão, né? Então, assim, eu tenho aqui um livro que eu gosto muito, que é de soluções, né? Então, assim, para vocês pensarem em soluções, assim, usem 10 palavras ou menos. Eu sempre digo assim, no máximo 10 palavras. Pensa de fato o que você quer, pensa na conexão com essa criança, de quanto conectado vocês estiveram até durante o dia, isso faz toda a diferença, né? Para que você tenha essa noção de que para a criança é difícil atender um adulto que grita o tempo todo, ou na verdade vai atender geralmente porque grita, mas não é uma questão que nos agrada enquanto pais estar o tempo todo gritando, nos desgasta emocionalmente. Sempre quando me dizem assim, Bruna, mas eu não tenho toda essa paciência, eu não tenho todo esse tempo, né? Às vezes vocês me dizem assim, né, minhas mães que estão aí, que eu atendo, às vezes me dizem assim, mas eu não tenho todo esse tempo, eu tô com pressa. Ok. Mas você não percebe, você não tem esse tempo para fazer um diálogo respeitoso, mas quando você sai da casinha, você gasta um tempo enorme, uma energia enorme ali, xingando aquela criança,
que depois você sai cansada daquilo lá, cansada. Então, na verdade, é uma escolha de onde você vai depositar a tua energia e o teu tempo, porque ele é o mesmo, para as duas coisas ele vai, né? Então, quando a gente está com intenção no que a gente está fazendo, com intenção no que a gente está tentando transmitir para essa criança, é diferente. Usem 10 ou menos palavras. Usem sinais não verbais. Combinem com a criança. Então, assim, se a criança está gritando, está te desrespeitando, você não precisa reagir. Você faz assim, ó. Combina com a criança. Ó, quando você estiver me desrespeitando, eu não aceito desrespeito. Eu não desrespeito você, você não desrespeita eu. Então, quando você estiver me desrespeitando, para que você perceba que você está me desrespeitando, a mamãe vai fazer assim. Porque a mamãe não fala com quem grita. Ok? Então, usem, criem sinais não verbais. Se você quer mais silêncio, E funciona. funciona, gente. Funciona. Eu tenho um laboratório em casa. Se não funcionasse, eu não ia estar aqui contando. É. Tu quer contar alguma coisa? Eu estou olhando aqui minhas anotações. Eu ia falar que funciona na sala de aula também, se tem alguma prof aí nos acompanhando, que a gente tem os combinados, nós decidimos juntos, eles assinaram, e não é que não vai acontecer depois que a gente começa a usar essas ferramentas, sempre vai continuar acontecendo, mas o que muda é que a gente não se desgasta mais tanto, né? A gente não coloca toda aquela nossa energia, para de gritar, quantas vezes eu já falei, nós não temos um combinado. Então a gente tem um combinado de todos juntos se relembrarmos. E de que quando um colega fala mais alto, altera o tom de voz, eles vão e colocam o dedinho. É um sinal não verbal. Eles colocam o dedinho na plaquinha do combinado. Ou a gente fala assim. Então, nós, né, dando o exemplo, é tudo que a gente já vinha falando também. O exemplo é O senso de humor também, né? Isso também é uma coisa que quando eu coloco as mães, mas eu não tenho paciência, mas aquele dia é cansativo, eu não tenho tempo para fazer brincadeira o tempo todo. A criança aprende muito mais rápido se a gente usar um pouquinho do nosso senso de humor, né? Então, às vezes, a gente tem energia e tempo para brigar e gritar o tempo todo, mas não tem para fazer uma brincadeirinha na hora de ir para o banho, mas não tem para fazer uma cosquinha e dar uns beijinhos na criança para botar para dormir. Então, assim, depende aonde você está disposto a gastar a sua energia. Você está escutando? Estou tem falando uns barulhinhos no fundo aí, mas use a sua honestidade emocional. Já falamos sobre isso. Fala sobre o teu sentimento com a criança. Diz, olha, esse teu comportamento me deixa muito irritada e eu gostaria que nós pudéssemos chegar num acordo juntos. Né? Usa essa honestidade emocional, ela é muito importante para a criança e para você, porque quando você verbaliza, você tira de dentro de você os teus sentimentos, né? Para as crianças maiores, né? Um bilhetinho é muito legal, é uma forma assim, tipo, acabou o horário de televisão ou acabou o horário de tecnologia, faz um post-it e larga assim, ó, em cima, né? um coraçãozinho no final. Exatamente, exatamente. Então, assim, tem várias coisas aqui, depois a gente até pode fazer um postzinho com as anotações que eu fiz para trazer para vocês, para vocês terem isso salvo. E agora, eu tenho algumas reflexões para fazer, que eu anotei umas perguntas. Isso para mim se chama Bruna, prioridade. só uma colocaçãozinha, aí eu deixo tu terminar aí. De que sempre que a gente fala que a disciplina positiva funciona mais a longo prazo, não quer dizer que ela não funcione a curto prazo também. E aí, quando a gente traz isso, essa questão da conexão antes da correção, quando a gente se conecta com uma criança, principalmente os pais, assim, desde pequenininhos, conseguir fazer essa conexão antes de corrigir, a gente vai estar desenvolvendo o quê? Segurança, eles vão estar se sentindo seguros, vocês vão ter uma abertura maior no diálogo, né, Bruna? Confiança, né? E aí isso vai se estender. E aí lá, depois, quando eles forem adultos, enfim, adolescentes, conforme eles vão crescendo, quanto maior essa conexão for criada antes da correção,
a gente vai ir colhendo esses frutinhos aí a longo prazo, né? Sempre vocês vão ter um diálogo mais aberto, essas crianças vão procurar vocês com mais facilidade, né? Não vão ficar, como a gente falava antes, desviando aí o caminho, né? Indo pro lado da mentira. Isso aí, Enfim, essa era a exatamente. colocação. Então, Pode ir para eu as anotei algumas perguntas. reflexões para que vocês façam com vocês mesmos, né? Vocês podem responder sim ou não, vocês podem responder aqui ou somente para vocês também, se não quiserem se expor, tá? Mas as reflexões são: eu falo com o meu filho sem parar para olhar nos olhos? Aí eu quero que vocês pensem, né? Eu falo mais para o meu filho do que com o meu filho? Ou ainda, eu falo mais do meu filho do que com o meu filho? Eu dedico muito tempo ao telefone e tenho dificuldade de me desligar das redes sociais, porque essa é uma questão de conectividade, né? Nós estamos o tempo todo conectados, mas será que a gente realmente está conectado com o que de fato importa? Porque quando eu pergunto para você se você fala mais para o filho do que com o filho, e você diz sim, realmente eu falo mais para ele do que com ele, você não está conectado com ele, né? E quando eu pergunto para vocês assim, se vocês dedicam muito tempo às redes sociais, ao telefone, vocês estão conectados aqui, né? Como que está a conexão com a criança? A outra pergunta é: eu verifico meu telefone muito mais vezes do que o necessário? Eu assisti até aquele documentário do Dilema das Redes, a gente está o tempo todo olhando para o telefone, né? Às vezes o telefone está desligado e parece que tem algo em nós que a gente precisa ir lá ver se não tem nada, né? E às vezes não é necessário, né? E nós temos a nossa criança, às vezes, o tempo todo ali, mãe, 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 isso, mãe, aquilo, com muitas necessidades para ser atendidas de fato, né? E a gente não atende, a gente às vezes negligencia, passa por cima, vem um mau comportamento e a gente enxerga, né? Então, que a gente possa analisar com mais sabedoria esses pontos, né? Outra pergunta que eu coloquei aqui para refletir é: um único momento ruim no meu dia afeta todo o meu dia, afeta todo o meu humor, porque às vezes a gente tem, né? A gente falou na live do autoconhecimento sobre essa escala da raiva, sobre a gente ir enchendo o balão, sobre como é importante a gente olhar para o nosso sentimento, né? Então, quando a gente para pensar na nossa relação com a criança, a gente sempre diz, né? Ai, mas eu estou muito cansada. Ai, mas eu estou muito irritada. Mas quanto de fato de coisas difíceis e ruins aconteceram no teu dia? Sabe? Começar a analisar, olhar, focar um pouco mais na gratidão, olhar para a saúde da nossa família, né? Olhar para as coisas boas que acontecem no nosso dia a dia e se conectar com essas coisas boas, né? Outra questão é, enquanto eu faço uma coisa, eu já estou pensando em outra, porque o nosso dia a dia ele é tão frenético, é tão maluco, que a gente não consegue estar em uma atividade ou estar em um momento. E para as crianças isso é muito complicado, porque às vezes eles estão ali brincando ali com nós estamos no celular, e aí às vezes até a gente está no meio da brincadeira, o celular toca, a gente vai lá, a gente sai, né? Ou o nosso ritmo é muito louco, né? E a gente tem, às vezes, essa habilidade, acaba desenvolvendo de pensar. Eu sou uma pessoa que faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas tem coisas que não dá para pecar. Se é um momento de você ensinar o teu filho, se é um momento que você quer dizer assim, ó, não, eu preciso ensinar essa lição, eu preciso falar sobre honestidade para o meu filho. Então, esse é um momento que não dá, que você precisa se conectar, que você precisa olhar e pensar assim, o que eu posso usar para falar sobre isso? Eu uso muito a Bíblia, pego história, pego situações, enfim. Mas é um momento que eu preciso me dedicar só para isso, estar presente só nisso, para que a minha comunicação seja efetiva, para que a minha educação, que eu estou plantando neles, brote.
Porque se não for assim, se eu estiver tentando fazer todas as coisas ao mesmo tempo, não vai fluir, não vai funcionar. Então, assim, reflitam sobre essas questões, percebam o quanto vocês realmente estão conectados para que essas crianças ouçam vocês, de fato, se aquilo que vocês querem que elas ouçam é de fato algo que é bem recebido. Porque eu, de verdade, assim, se é para mim aprender, se nós pensar num contexto de sala de aula, por exemplo, vocês podem pensar no filho de vocês. Quando vocês vão conhecer a prof de vocês, do filho de vocês, e vocês sabem que a prof grita, que a prof é braba, que a prof é autoritária, vocês já ficam meio, ai, não gostei muito da prof. Por quê? Quem gosta de aprender com uma pessoa que grita? Quem se sente à vontade? Quem de nós adultos se sente à vontade se tem alguém o tempo todo gritando para você? Vem almoçar, vai pro banho, escova os dentes. Então, assim, às vezes tem hora que nem a gente não se aguenta, né? Então, vamos Eu tô achando que isso é uma indireta. já contamos essa história aqui. Eu acho que na nossa live de apresentação nós contamos, né? A Edna era uma prof que gritava. E a Valentina não queria ir para a escola, porque a prof grita. E gritava, eu falava mais alto que ele. Ai, gente, então, Não, que a gente faça era um grito moderado. Era o quê? Era um grito moderado. Era só um Ela... tom de voz mais alto. Ai, gente, deixa eu contar, tem um minutinho para contar. Uma vez eu até fiz um vídeo da Valentina falando, né? Por que não quer na história que a prof grita? Ela falou, mas como que a prof grita? Ela dizia, material 3! Ai, que vergonha. Mas é real. Da tua mudança, da tua evolução, de quanto essas crianças foram beneficiadas, né? Então a gente precisa nos encorajar. Então, assim, repensem, se reconectem talvez com vocês, olhem para as feridas, olhem, assistam a live do autoconhecimento. Quando vocês querem passar uma mensagem para a criança, pense primeiro na conexão, usem menos de 10 palavras, usem sinais não verbais, criem combinados junto com a criança que a coisa vai fluir. Eu estou dizendo para vocês, vai fluir. Isso aí. E a gente começou a live com uma reflexão, né? Com uma pergunta. Por que as crianças não se comportam mais como nos bons e velhos tempos? A gente trouxe um pouquinho da teoria para vocês, um pouquinho dos fundamentos da educação positiva, né? E a gente trouxe aí duas ferramentas maravilhosas, que é a conexão antes da correção, a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo. E eu acho que para finalizar, Bruna, a gente pode pensar algo que a gente sempre pensa junto com os pais, com os profs, no início dos nossos works, é de como nós queremos essas crianças daqui a alguns anos, e como nós queremos ver essas crianças e qual o sentimento que nós queremos que elas tenham por nós e nós por elas, né? E aí, quando a gente começa a pensar de como nós queremos ver essas crianças, a gente só consegue pensar em coisas boas, né? A gente quer que eles sejam adultos, né? Adolescentes seguros, confiantes, conectados, independentes, que tenham autonomia. E aí eu acho que encerra esse nosso papo assim, fazendo com que vocês pensem, será que nós estamos fazendo com que essas crianças vão desenvolver todas essas habilidades boas que nós queremos? A gente trouxe para vocês de que a punição funciona a curto prazo, ela apaga o fogo, mas a longo prazo ela tem malefícios, não tem nada de benefícios. E a gente pode estar trazendo aí em próximas lives, né, Bruna, algo um pouquinho mais aprofundado sobre isso, caso também não tenha ficado muito claro. E também, para finalizar, então, convidar quem ainda quiser e tiver interesse, tem algumas inscrições, algumas vagas ainda abertas para os workshops, né, Bruna? As mamães, os papais, né? os profs. Vocês não deixam que vai pra ser de... última hora, pelo amor de Deus! Sábado, gente, eu já tô fazendo as malas já. Não Coisa bem boa. boa. Achar o último momento, porque depois tem que ser não tem
vaga. A gente tem que abrir aquela lista de espera enorme e a gente vai começar a fazer o 2 a partir de 2021. Então, assim, a gente tem que passar pelo primeiro, tem que vivenciar, não perdem tempo, tá? Isso aí, 15 segundinhos restantes. Obrigada pela participação de Obrigada todos. pela participação de vocês. Terça que vem estamos Beijo, aqui de beijo. novo com mais conhecimento para vocês.